Olá, tudo certo? Eu já começo o vídeo de hoje com uma pergunta para você. Existe alguma mania, ou melhor, algum comportamento que você ultimamente vem repetindo várias vezes ao dia e que de alguma forma isso te atrapalha, está complicando a sua vida? Saiba que isso pode ser um comportamento compulsivo. Especialistas alertam que durante essa crise, com a elevação do estresse, da ansiedade, os comportamentos compulsivos podem estar aumentando. Inclusive, esse é o assunto de hoje do Proseando, mas antes da gente começar a conversar com o especialista, eu te convido a curtir, a compartilhar esse vídeo, a comentar o que você está achando dos nossos assuntos e, claro, para quem ainda não é inscrito, a se inscrever no meu canal. Eu sei que eu tenho pedido muito isso para você, repetidamente, mas eu prometo que isso não é um comportamento compulsivo, tá? É porque é muito importante para mim. Vamos lá, então? Bom, quem vai responder para a gente as perguntas sobre comportamentos compulsivos é o Dr. Carlos Alberto Nico. A gente está aqui no consultório dele. Doutor, obrigada, viu, por ter recebido a gente. Obrigado a você, é um prazer aí. A gente recebeu muitas dúvidas do pessoal, principalmente via redes sociais, que eu sempre faço uma campanha. Pessoal, vou entrevistar um psiquiatra ou um outro profissional. Mandem perguntas, dúvidas sobre o tema. A gente recebeu bastante, mas antes de começar com essas perguntas, doutor, eu queria entender qual que é a relação. Eu disse no começo que em épocas de crise, segundo especialistas, com a elevação dos níveis de estresse, de ansiedade, há um aumento desses comportamentos compulsivos. Qual que é a relação desses fenômenos? A gente está vivendo um momento aí de muito estresse, né? Essa questão do medo da contaminação juntamente com a quarentena, isso faz as pessoas ter aí uma variedade grande de sintomas, né, ligados ao estresse. Sintomas muitas vezes corporais, o coração acelera, falta de ar, tremor, dor no estômago. Crise às vezes parecida com pânico mesmo, mas particularmente na pandemia aumenta muito as compulsões, principalmente a compulsão ligada ao medo de contaminação. Então, lógico que você recebendo as orientações dos especialistas e colocando isso em prática com relação à higiene, né, ao distanciamento, é importante. Mas em algumas pessoas isso se acentua e esses sintomas passam a fazer parte de uma rotina diária e que não é necessário tanto cuidado e aquilo vai trazendo muita angústia e muito sofrimento para a pessoa e limitando mais a vida dela ainda. Né? Então, essa compulsão seria esses comportamentos repetitivos que de alguma forma atrapalham a vida da pessoa. Exatamente. Compulsão, quando a gente fala em compulsão, é justamente isso. As pessoas falam em mania. No termo médico, mania ela está ligada a uma outra situação, que é o transtorno bipolar, onde você tem a depressão e a mania, a fase de mania. A mania em psiquiatria é justamente essa compulsão, no toque, principalmente, transtorno obsessivo compulsivo. Que é um tipo de compulsão? É uma compulsão, é o ritual. Por exemplo, eu toquei na sua mão, o cuidado que eu tenho que ter lá, lavar a mão, passar um álcool. Só que eu não me sinto satisfeito, eu tenho que ir lá toda hora, falar, não, vai estar sujo ainda. E aquilo vai se tomar uma dimensão muito grande, a pessoa chega até a ferir a própria mão, em função do medo, né, da incerteza, de achar que pode estar contaminado. Né? Então, isso seria a compulsão. Compulsão de limpeza. Existem vários tipos de compulsão. A de limpeza, particularmente, que é em função do medo do contágio, da contaminação, é a mais frequente aí na pandemia. E, logicamente, você tem compulsão, por exemplo, de verificação, olhar uma porta 10, 20 vezes se está trancado. Ai, doutor, eu faço isso. Eu acho que eu sou compulsiva assim, gente. Eu tranco a porta à noite e eu acho que eu vou verificar antes de me deitar umas 3 vezes na maçaneta para ver se eu fechei. Será que eu sou compulsiva? Acho que todos nós temos um pouco, né, vamos dizer, em termo popular, da mania, né? Eu acho que é o cuidado, o zelo, você vai lá e às vezes esquece, mas um toque leve, claro, pode existir também, mas o toque realmente, para ser considerado um transtorno, uma doença,
ele precisa, você tem que ter o sintoma das obsessões, que são os pensamentos, ou das compulsões, que são os rituais, e que toma muito tempo da vida da pessoa, traz um sofrimento significativo e praticamente limita a vida dela. Então, aí a gente fala que realmente é um transtorno obsessivo-compulsivo. Mas uma certa mania, seja de organização, seja aquela pessoa mais ansiada, normal, se isso não atrapalha o dia a dia, não é preocupante, né? Doutor, vamos começar então com as perguntas que eu recebi dos meus seguidores via redes sociais. Duas que estão mais ou menos relacionadas, de certa forma a gente já comentou sobre elas, mas só para a gente fechar essa parte. Gostaria de saber as características básicas do comportamento compulsivo, quais são os tipos e suas causas. Então, como nós já citamos, né, o TOC, ele o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um conjunto de sintomas de obsessão, e a pessoa só pode ter a obsessão ou só a compulsão, ou ambos. Em que, para ser considerado TOC, você tem que ter algumas características. Tomar muito tempo da pessoa com rituais, muitas horas do dia, trazer intenso sofrimento e trazer uma limitação na vida dessa pessoa, social, amorosa, profissional. Atrapalhar a vida. E os tipos, você tem vários subtipos. Como eu já falei, da contaminação, que a pessoa acha que está contaminada, então ela tem que estar limpando o sofá a todo momento, receber visita é um sofrimento, apertar a mão de alguém é um sofrimento, pegar em maçanetas. O de verificação, que é você verificar o gás, verificar o fogão, a porta, dezenas, centenas de vezes no mesmo momento, que gera dúvida. Você tem o de organização, que tem que estar tudo simétrico, organizado, porque senão você não se sente bem. Você tem o de evitação, né, porque você tem um pensamento mágico que se eu passar naquele lugar vai acontecer tal coisa com tal pessoa. Aí desvia o caminho, causa um transtorno muito grande. E você tem de conteúdos agressivos. Você tem uma faca aqui, você acha que vai pegar aquela faca, vai agredir alguém, conteúdos sexuais que você vai ter, sexo com pessoas da família, uma coisa assim inadequada. E aquilo a pessoa reconhece a irracionalidade do pensamento, mas ela não consegue ficar livre daquilo, onde vem a compulsão para aliviar um pouco. Tá certo. Outra pergunta que eu recebi, doutor. Eu ando fumando muito, parece que não consigo me controlar. Como faço para parar? Um tipo de compulsão também? A pessoa está fumando mais do que o que ela costuma fumar? Hoje, por exemplo, a gente fala em espectro obsessivo-compulsivo. Dentro desse espectro que abrange uma gama enorme de transtornos, você tem o TOC, você tem as compulsões, compulsão alimentar, compulsão para jogo, compulsão, a adicção, né, qualquer substância, a onicofagia, que é roer o unha em excesso, tricotilomania, que é ficar lá com o cabelo, tirando, às vezes. Então, assim, é um quadro compulsivo e que tem tratamento, né? A pessoa pode fazer um tratamento medicamentoso, psicológico, que ajuda aí nessa questão do tabagismo. Tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda. Fácil. Vamos para as próximas, então. Vou fazer duas juntas, porque eu acho que dá para fazer um apanhado geral. Existe algum tipo de compulsão benéfica? Aí uma outra pessoa perguntou, o que são ou o que seriam essas compulsões maléficas? Existe essa separação ou toda compulsão é ruim? Quando a gente fala compulsão, é algo ruim. Então, assim, nunca se fala, não, aquela pessoa tem uma compulsão e essa compulsão, ela tem algo de bom, de prazeroso. A compulsão, ela significa sofrimento, angústia, dor, isolamento. Tanto é que as pessoas têm mais tendência a ter depressão, a ter ansiedade, justamente por isso. Algumas características que a gente fala, aquela pessoa tem uma personalidade meio obsessiva, compulsiva. Não é que ela tem um toque, ela tem uma personalidade meticulosa, tal. Alguns profissionais têm isso.
Você vê isso em atletas competidores, né, eles levam tudo muito certinho, né, com rigor. Quer dizer, essa característica em si pode ser benéfica em determinada profissão, mas também é um fator de risco para trazer também um transtorno, né? A pessoa que tem uma vulnerabilidade maior, né? Mas a compulsão em si, ela é sempre maléfica. Então, quem está sofrendo com isso é bom procurar um tratamento. Tem que buscar uma ajuda. Comer é bom demais, gente, mas tem que tomar cuidado para nessa época isso não se tornar uma compulsão alimentar. Inclusive, existe isso, compulsão alimentar também. Existe. Duas perguntas que eu vou fazer agora estão relacionadas a isso. Eu recebi também essas perguntas por rede social. Por que a gente fica desesperado por doce, tranqueira, junk food, que é um termo em inglês que é bobeira, né, besteira, em geral, quando a gente está se sentindo assim, ansioso demais, e como podemos diminuir essa fome, a pessoa até usou entre aspas, essa fome que a gente tem durante o dia, nessas situações. Ficar em casa, né, e aquela ansiedade, aquela preocupação, e principalmente ali, diante de notícias e mais notícias, né, as pessoas estão recebendo notícias toda hora sobre coronavírus, e muitas vezes notícias falsas, né, que geram uma ansiedade muito maior. Consequentemente, pode levar a uma série de alterações, inclusive do sono. A insônia predispõe a pessoa a buscar mais alimento, a comer mais, e essa ansiedade leva a isso, né? A todo momento a pessoa vai lá, quer comer coisas calóricas, né? E é onde existe um risco, né, de trazer complicações. Então, assim, em termos de orientação, é procurar evitar ter coisas calóricas dentro de casa e seguir um padrão alimentar regular. Se não estiver conseguindo com atividade física, né, e horários e alimentação adequada, não conseguir isso, o ideal seria buscar uma ajuda, porque isso pode ser consequência ou de uma ansiedade, ou de um transtorno alimentar mesmo, né? Porque tem um transtorno alimentar compulsivo periódico, e a pessoa às vezes tem uma necessidade de comer muita coisa ali, de um momento para outro. E geralmente coisa calórica. Calórica. Porque isso traz uma satisfação. Traz uma satisfação, principalmente ligada a receptores cerebrais, né, a serotonina particularmente. Então, traz satisfação, mas para muitas pessoas traz um mal-estar depois, com culpa, né? E aí acaba, talvez, desenvolvendo um transtorno alimentar, né? Entre eles a bulimia, ou outro tipo, exatamente. A pessoa come, mas ela depois tem que jogar e vomitar. Então, é uma predisposição. Agora, a compulsão alimentar, assim, que a gente vê mais comum, é a consequência de uma ansiedade mesmo, a situação de estresse, né? É como se a alimentação fosse uma proteção para aquela vivência ali dolorosa que a pessoa tem, né? No vídeo anterior, doutor, só te cortando, ela até disse assim, que às vezes é normal a gente sentir essa ansiedade, né? Você acaba de almoçar, uma hora depois você com vontade de comer alguma coisa, porque você está ansioso. Aí eu dei uma dica, não sei nem se eu fiz certo. A hora que bate essa ansiedade, eu vou para a cozinha, encho um copo d'água e bebo. Isso é ótimo. É bom? É bom. Isso é como o cigarro, né? O cigarro, uma das orientações, é uma abordagem comportamental, te deu, você está tentando parar de fumar ali, te deu vontade de fumar, anda com uma garrafinha de água, toma um gole de água, que ajuda a enganar um pouco o cérebro. Né? Então, tem significado, sim. Outra dúvida que eu recebi, doutor Rico, existe uma dica, algum recurso para acalmar as pessoas idosas nesses momentos de maior ansiedade? Essa é uma questão importante, né? Porque é justamente o grupo que tem um risco maior, né, de ter complicações, né, adquirindo a doença. Então, assim, com certeza é um grupo que está mais assustado, amedrontado, com uma possibilidade maior de desenvolver quadros ansiosos e depressivos, né? Principalmente o idoso que mora só, né? Essa questão do isolamento. Às vezes você vê o idoso, ele tem um grupo social dele, onde ali ele alivia um pouco o sentimento de solidão, né? Mas agora não, agora ele tem que ficar recluso. Então, esse idoso precisa de um cuidado maior.
É atenção, familiares, quem estiver próximo, né? Rede de solidariedade, né? Criar isso para se mostrar ali disponível, para ajudar, para fazer uma compra, para se passar mal, para entrar em contato, né? Quer dizer, mostrar que tem alguém preocupado com ele, né? Isso aí acho que é o mais importante aí para esse momento. Outra pergunta. Quem já sofria com esse comportamento compulsivo sentiu um agravamento. É possível acabar com elas, com essas compulsões, sem medicamento? Se for uma coisa do momento, é claro que vai passar. Mas, assim, você fala, bom, a pessoa está com um transtorno mesmo, ela desenvolveu agora um transtorno. O que pode ter levado a isso, né? Qual a causa do toque? O toque é multifatorial, né? Ele depende de fatores genéticos. Você pesquisar na família, você vai encontrar alguém lá que tem toque, família de um paciente. Você tem os fatores neurobiológicos, são as alterações nos neurotransmissores, e tem os fatores ambientais, que é a aprendizagem que a pessoa vai tendo desde cedo. Então, eu acho que o momento agora, ele pode servir como um gatilho, um desencadeante para quem já tem uma predisposição. Ou ainda tem muita gente que não se trata e nem sabe que tem o toque. Que acha que é normal, tudo, ou por medo de procurar uma ajuda, por receio, por um estigma, né? Então, assim, talvez já existia alguma coisa que até então estava mais ou menos sob controle, agora pode agravar. Então, aí tem que ser um tratamento mesmo, medicamentoso e psicológico. Existe compulsão sexual? A gente já falou que sim, né, doutor? Uhum. Como seria o tratamento para ela também? Então, a compulsão sexual pura, ela faz parte desse espectro obsessivo-compulsivo. O tratamento é basicamente o mesmo. Então, é aquela pessoa que tem, por exemplo, está trabalhando e tem uma necessidade enorme de buscar o sexo, de viver ali erotizado através de vídeo, no trabalho, à noite, no sono, quando desperta. Então, quer dizer, é uma pessoa que sofre com isso. Esse desejo não é que seja uma coisa prazerosa, muito bom, não. Traz um sofrimento muito grande que a pessoa não consegue controlar. É como um comportamento compulsivo. A pessoa sofre com aquela repetição, mas ela não controla. Na compulsão sexual é um pouquinho mais complicado, né, como na cleptomania, que também faz parte, porque aí pode envolver problemas legais, né? Então, assim, o tratamento é o mesmo. Lógico que você pode ter períodos de exacerbação de um quadro, de um desejo sexual, da sexualidade mais exaltada, como, por exemplo, se tem um transtorno bipolar, você entra naquela fase de euforia muito grande, uma das características é essa, né? A pessoa passa a ficar muito desinibida sexualmente, busca, procura. Lógico que depois que passar aquela fase de euforia, aí vem o mal-estar, a culpa, né? Então, é sempre algo que precisa de um tratamento. Doutor, eu queria agradecer por ter aberto mais uma vez o consultório para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Só para a gente fechar com chave de ouro. Sempre buscar tratamento para quem tem esse tipo de comportamento, ou tem algumas dicas para a pessoa conseguir tentar contornar esse problema em casa mesmo, no dia a dia? Nesse momento atual, o importante é as pessoas procurarem formas de se tranquilizar, de relaxar. Então, uma atividade física, uma boa leitura, uma interação, se não é possível, física, mas virtual, filtrar notícias, né? Buscar tudo que se vê por aí. Agora, se realmente for algo que está limitando muito, trazendo muito sofrimento, aí é importante buscar uma ajuda. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Agradeço você também por ter assistido. Peço, de novo, sem comportamento compulsivo, para curtir, compartilhar, para comentar e para se inscrever no meu canal. Obrigada também por quem mandou perguntas para o nosso quadro. Um beijo e até a próxima.